Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse episódio, novo episódio da quarta temporada do podcast Café com Fia. Eu sou Andréa Costa e hoje eu trago um convidado super especial aqui para conversarmos a respeito de fundos imobiliários, como é que foi o resumo de 2023 e também aí o que nos espera nesse ano que está praticamente começando, né? Foi aí um mês aí de 2024, mas garanto que tem muita coisa para acontecer. O convidado de hoje é o professor Baroni. Seja muito bem-vindo. É sempre um prazer estar aqui conversando contigo, professor. Gostaria mesmo assim que o professor se apresentasse e aí sim vamos adentrar aí nos acontecimentos desse mercado que não para, né? André, obrigado pelo convite mais uma vez. Parabéns aí pelo canal, pelo podcast, parabéns pela evolução que você vem tomando aí com a sua carreira, com a segurança de trazer cada vez mais informações para os investidores do mundo aí dos fundos imobiliários. Então, é sempre bom ter pessoas aí que gostam de compartilhar conhecimento. Estou à disposição de vocês. Eu sou analista CNPI da Suno, né, faço esse trabalho todo de cobertura de fundos imobiliários aqui. Também sou professor, dou aula em pós-graduação aqui também nessa área de fundos imobiliários. Então, como eu costumo dizer, né, minha credencial é respirar fundo imobiliário 24 horas por dia. Né? Então, a gente fala disso aqui o tempo todo. E a ideia é tentar compartilhar um pouco de conhecimento aí também com a turma toda, falar um pouquinho de perspectivas e estou à disposição do que for necessário para atender a demanda. Maravilha, eu que agradeço imensamente, aí sempre à disposição, já há alguns anos, né, professor? Exatamente, já tem um tempinho que a gente está nessa jornada e a gente já se fala, já tem um tempinho mesmo. Exatamente, então vamos aí, como foi 2023, professor, na sua visão enquanto analista aí, que está sempre fomentando esse mercado aí, como é que foi 2023, para daí sim a gente falar sobre 2024? Olha, André, 2023 foi um ano bem curioso, né? Porque se você olhar, os juros começa lá em 13,75, termina 2 pontos abaixo. Então foi um ano em que o CDI médio foi perto de 13%. Se você me perguntasse, em qualquer época aí para trás, que eu já estou nesse mercado de fundos imobiliários há mais de 10 anos aí, se você me perguntasse, olha, num ano padrão de juros médios de 13%, como é que você acha que vai ser o comportamento da renda variável e dos fundos imobiliários principalmente, né? Eu não enxergaria positivamente em quase nenhuma das hipóteses. Então, o fundo imobiliário conseguiu ainda assim ter um rendimento em linha e superior, né, do que o próprio CDI, tá? Então, a consolidação do fechamento de 2023 remonta a isso. Uma carteira bem selecionada, até mais acima do próprio benchmark, que é o IFIX, e acima ainda também do CDI. Então, o que isso quer dizer na prática? Que o fundo imobiliário, na minha opinião, na minha visão, aqui na leitura que a gente tem do dia a dia, ele realmente se consolida na prateleira do mercado. Não só do ponto de vista de originação, de gestão de recursos, como também dentro das opcionalidades que os brasileiros têm hoje como investimento. Então, muitos fundos hoje, eles são robustos o suficientes, grandes o suficientes para atravessar momentos mais desafiadores, como a gente viu aí em 2023, do ponto de vista de juros. E o que isso quer dizer? Né? Porque a gente sempre pontuou que existe o ciclo imobiliário e existe o ciclo financeiro. E, às vezes, casar um com o outro não é tão fácil quanto as pessoas enxergam. E 2023, na minha opinião, coroa realmente que cada um tem a sua vida própria, eles podem realmente se entrelaçarem, mas cada um tem a sua vida própria. Então, os gestores que fizeram uma tarefa de casa bem feita, conseguiram fazer uma gestão ativa de qualidade, nós tivemos aumento de distribuições entre 22 e 23, e isso foi muito bom para consolidar o fundo imobiliário, a segurança de se investir em fundos imobiliários, trazendo esse rendimento bem maior, aí, considerando o fim do ciclo ali de 2019 e 2020, um rendimento bem maior, bem mais consolidado mesmo em diversos setores. Claro, a gente tem que analisar caso a caso, tem que observar fundo a fundo, mas no geral, né, aqui a gente está falando de mercado como um todo, no geral eu vejo isso, sabe, André? Eu acho que os investidores passaram a ter mais confiança na indústria de fundos imobiliários, e isso se reflete também no número de investidores, né? Posso estar errado aqui, mas a gente sai de 2 para 2,5 milhões, então é um número significativamente elevado, né? Praticamente aí 50, pouco mais, 60 mil investidores chegando por mês no mercado. Isso mostra que
né, talvez um pouco menos, 40, 50, mas isso mostra que, mesmo num cenário adverso de juros, a gente conseguiu conquistar mais investidores, os fundos cresceram, boa parte deles aí conseguiram crescer, uma gestão ativa de qualidade conseguindo trazer mais rendimento para os investidores, isso se refletiu no retorno total de 2023. Tá? Então, foi um ano que meio que, na minha visão, aqui tentamos ser simples na análise, ele meio que coroou o mercado de fundos imobiliários, sabe? Eu acho que tinha muita gente que ainda não conseguia enxergar valor nos fundos, e ele fechou na máxima histórica. Então, assim, num ano de CDI de 2 dígitos, o IFIX fecha na máxima histórica, vários fundos entregando rendimentos por cota melhores, e um prognóstico bem positivo agora para 2024. Então, eu acho que, em resumo, aqui, fazendo uma longa história curta, né, me parece que esse foi o retrato de 2023. Maravilha, concordo plenamente com o professor. Realmente foi um crescimento expressivo, né? Principalmente, na verdade, nos últimos anos, né? Ele meio que ficou um pouco, meio que, não estagnado, eu diria, mas ele ficou num crescimento lento. E de uns anos para cá, mais ou menos uns 4 anos para cá, realmente a coisa começou a deslanchar, muito por conta do entendimento dos investidores agora no produto, nos benefícios de ter ele em carteira, como auxiliar em diversificar a carteira, mas também, né, trazendo aí a renda passiva que todos gostam bastante, e é muito importante para atingir os objetivos, né, professor? Eu acho que você foi muito feliz na pontuação, no sentido de que as pessoas passaram a entender melhor os fundos imobiliários, né, em todos os aspectos, de riscos, oportunidades, vantagens, desvantagens, entendendo que um fundo imobiliário, ele é um veículo de investimento que demanda pessoas, que demanda inteligência imobiliária, uma série de outras coisas. E hoje a prateleira nossa, né, André, vamos ser bem objetivos, que a prateleira nossa hoje tem praticamente 500 fundos. Desses 500, mais ou menos 100 e poucos estão no IFIX. E o que a gente sempre gosta de reforçar é que, olha, o seu objetivo é tentar selecionar os melhores dentro dos... Talvez alguns interessantes nem estejam no IFIX, tudo bem. Né, embora tenha menos liquidez, você tem que observar menos liquidez, menos tamanho, né, menos porte, mas no geral, fazendo aí um funil minimamente razoável, você entende que hoje existe uma quantidade de fundos imobiliários de excelente qualidade, né, de histórico já consolidado, de portfólio muito consistente, uma qualidade média imobiliária muito boa, né, de nível de informacional bastante profundo. Os relatórios dos fundos imobiliários, na minha visão, são muito melhores do que quase todos da indústria, né? Embora a gente ainda entenda que possa melhorar, tudo bem, faz parte desse processo de melhoria contínua, como tudo na vida, mas, por outro lado, me parece que nós estamos bem à frente de outras classes que estão aí há muito mais anos, que existe até muito mais recurso alocado, né? Eu não vejo fundos de previdência, fundos multimercados com nível de profundidade informacional tão grande quanto os fundos imobiliários. Então, acho que, no balanço geral, a gente está conquistando um lugar importante no mercado, vejo que isso deve continuar crescendo, acho que estamos vendo ofertas importantes aí, gestoras que talvez dava o famoso bypass, né, no fundo imobiliário, tipo assim, não, fundo imobiliário não me interessa tanto. Só que agora as grandes operações, todas elas estão passando por fundo imobiliário. Então, ganhou relevância, querendo ou não querendo, ganhou relevância dentro. E as gestoras entenderam o real valor de um ativo, né, de um condomínio fechado, né, porque os fundos abertos são interessantes quando você tem uma história legal para contar e as coisas acontecem. Quando você tem um revés muito grande, os fundos abertos sofrem muito o resgate, é muito avassalador para as gestoras, para os próprios cotistas, que acabam sofrendo um efeito ali, manada de saques, né, e isso vai gerando uma consequência no mercado como um todo muito perversa, porque um vai gerando o resgate que acaba impactando o outro e que é obrigado a vender também, e às vezes ele não consegue vender um ativo um pouquinho pior, tem que vender os bons, então as empresas boas também caem, os riscos de créditos bons também caem. Já no caso do fundo imobiliário, que é um produto fechado, um produto estruturado, mesmo que a gente tenha quedas nas cotações, mas em essência o valor patrimonial está ali, e isso que é realmente importante dos investidores enxergarem, né? Então, acho que no final das contas o brasileiro vai se identificar cada vez mais com fundos imobiliários, né? Claro, é importante continuarmos melhorando, sim, mas
Eu não diria que hoje nós temos produtos majoritariamente ruins, produtos majoritariamente mal geridos. Pelo contrário, eu vejo uma indústria já bem madura, com um nível informacional interessante e agradando muitos investidores. A gente vê, às vezes, só os pontos de crítica, mas esquecemos que tem muitas pessoas, como você colocou, né, que buscam essa renda passiva e se identificam no fundo imobiliário. Então, e estão enxergando cada vez mais valor nisso. Eu acho que isso é uma parte legal da história que muitas das vezes passa desapercebida ou fica meio que escondida aí no meio de tantas coisas que acontecem. O nosso mercado ele é muito vivo, mas tem muita gente que está cada vez mais se identificando com essa questão do fundo imobiliário. Tá? Exatamente. Eu comecei em 2019, professor, e eu lembro que quando eu comecei a ler os relatórios gerenciais lá em 2019 para hoje, muita coisa positiva aconteceu. Sim. Nossa, muita evolução. Claro que tem muita coisa para acontecer, mas de fato, em 5 anos, muita coisa já foi extremamente positiva aí. E acho que tudo em voga justamente dessa busca, né, de realmente atender as necessidades dos cotistas e analistas, o mercado como um todo, né. E André, sem querer entregar a idade aqui, mas há um tempo atrás os relatórios gerenciais, eles eram tão vagos que tinha relatório gerencial de fundo que falava dos outros fundos, porque não tinha o que falar. Ele colocava uma tabela comparativa ali de 5, 10 fundos. Assim, o mercado mudou muito aí nesses últimos 12 anos. Ainda bem, né, professor? Ainda bem. Professor, vamos falar também em 2023 de segmentos. Quais segmentos, na visão analítica sua, se destacaram em 2023 e o que levou a esse destaque? A gente, quando estava ali no final de 2022, essa pergunta era muito feita, e nós apontávamos que 2023 seria um ano muito importante para shoppings e renda urbana, principalmente. E foi o que aconteceu. Então, a nossa leitura de mercado naquele momento estava correta. Nós tínhamos uma assimetria muito grande dessas duas classes, desses dois setores, principalmente, né? Porque enquanto as pessoas olham para o varejo, mas no sentido de empresas listadas, que têm as suas dificuldades, quando você olha do ponto de vista imobiliário, é ao contrário. As lojas de rua, os shopping centers, têm uma visão de varejo muito diferente daquela que o acionista tem da empresa listada. E essa assimetria estava muito clara naquele momento. Então, assim, você começou a investir em 2019. Eu não sei que exato momento você entrou, mas até 2019, era muito fácil de você enxergar que os menores yields eram dos shoppings. Por quê? Porque era onde você tinha maior apreciação de cotas. Não é porque eram ruins, pelo contrário. Então você comprava um fundo de shopping e assim, yields baixos, 6 e pouco. E era o que tinha, porque as cotas eram bem valorizadas. Depois da pandemia, as pessoas começaram a trazer um risco para os shoppings, que na minha visão, ele dá a entender que é definitivo, mas ele não é. Então, assim, a gente nunca trabalhou com um cenário de um shopping center ficar fechado o tempo todo. No pior cenário, ficaria por uma reforma profunda. Mas a gente nunca trabalhou com um cenário desse em todos os shoppings. Então, se a gente voltar agora a precificar os shoppings como eles deveriam ser precificados, na minha leitura, o setor ainda continua tendo uma possibilidade bem importante de apreciação. Porém, não na mesma magnitude que a gente viu lá de 2022 para 2023, tá? Agora, a renda urbana é um ativo, é um tipo de ativo, é o que eu falo que é o berço do mercado imobiliário. Talvez, tem gente que fala que o berço é o loteamento, né? Realmente, do ponto de vista, talvez, mais técnico, sim. Mas do ponto de vista mais prático, a renda urbana é o berço imobiliário. Então, é onde você consegue acessar os players, né, os agentes de mercado do dia a dia. Então, você vai estar negociando com famílias diretamente ali, com o proprietário diretamente ali. É onde você tem maiores chances de fazer excelentes negócios, tanto na compra quanto na venda. Por que na compra? Porque não é tão comum você chegar e conseguir ir lá e comprar um imóvel de 30 milhões da noite para o dia. Nem todo mundo tem esse capital como o fundo imobiliário tem. E da mesma forma na venda, né? Que você às vezes vai conseguir carregar aquele imóvel por um tempo e depois conseguir vender numa compressão de cap rate de 1, 2 pontos percentuais. Isso em termos práticos para o cotista é muito rendimento na conta, que é o que alguns fundos de renda varejo estão conseguindo fazer, e quem conseguiu fazer está logrando muito sucesso aí com a estratégia, com a tese de investimentos. Então a gente continua gostando de 2024 desses dois setores, não vejo muita dúvida com relação a isso. Agora, no caso de
logística, por exemplo, a gente tem uma visão positiva, mas entendendo que o mercado logístico ele tem um compasso um pouco diferente do shopping. Enquanto o shopping é muito vivo, você tem um mix de lojas, você consegue trazer entretenimento para impulsionar fluxo e renda, um locatário grande, né, que a gente tem alguns varejistas grandes que tiveram dificuldade, saíram, isso reverteu positivamente para o shopping, porque esses varejistas já estavam pagando e às vezes inadimplentes. E esses varejistas foram fatiados em lojas menores, fazendo restaurantes, praças de alimentação dentro dos corredores, ali, pequenas praças de alimentação dentro dos corredores, trazendo mais, eu não diria nem praças, eu diria uma alameda, uma parte, né, do shopping, trazendo mais fluxo e com um aluguel melhor. Então o shopping, no final das contas, ele acabou se beneficiando, né? E antes de falar do logístico, e o renda urbana com contratos de longo prazo, o ponto comercial vale muito para aquela empresa. Então, no dia que ela não pagar aluguel, ela não existe mais. E aí, ou ela foi vendida, ou ela realmente deixou de existir, né, em termos de solvência. Mas o ponto comercial está ali. Então, ele vai invariavelmente ser atrativo. E no caso do logística, você tem, assim, uma barreira de entrada menor e vai ficando cada vez menor quando você vai saindo do centro da cidade. Então, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que eu nunca falei publicamente, sabe, André? Assim, se você analisar bem, o galpão logístico num raio 15 de São Paulo, ele se assemelha muito ao que é a renda urbana. Porque se você olhar um atacarejo, né, uma loja de rua, um supermercado, ele tem a tipologia muito equivalente a um galpão logístico, né? Então, assim, ele tem o estacionamento, ele tem ali a loja em si, e ele tem as docas de colocar produtos, né? E, claro, gente, pelo amor de Deus, eu estou sendo aqui muito cuidadoso no sentido de que é assim, no sentido simbólico, no sentido de essa semelhança acaba fazendo com que esses ativos raio 15 eles têm uma relação muito próxima do que é o renda urbana. Então, esses ativos a gente estava muito otimista. Só que para você conseguir realmente valorar um aluguel, subir um aluguel, tirando toda a defasagem temporal, porque tivemos muita oferta de galpões durante muitos anos, a gente sabia que isso ia demorar um pouquinho, e realmente é o que aconteceu. Então, os galpões, a gente estava otimista no sentido assim, olha, estamos otimistas, mas não vemos uma alavanca muito forte, porque o aluguel, que é o que realmente determina o preço do ativo, talvez não vai subir na proporção que a gente gostaria, a não ser em casos mais específicos de quem está no raio 15. E aí, como você tem portfólios híbridos, né, que vão ter raio 15, raio 30, raio 90, outras cidades, você não consegue capturar isso na mesma linearidade. Não sei se eu fui claro aqui, assim, continua sendo um setor defensivo, um setor importante para 2024, mas a recuperação dele é mais lenta e gradual, tá? Ele não é uma coisa tão rápida assim, tá? No caso de lajes corporativas, aí a gente vê duplamente alguns problemas, né? O primeiro problema é que o portfólio deles são mais híbridos ainda. Ao mesmo tempo que você tem laje AAA em São Paulo, você tem laje fora de São Paulo, que não é AAA, laje em São Paulo, mas fora das regiões primárias, que é B, você tem no Rio de Janeiro, então você tem uma pluralidade muito grande, e para apimentar isso da pior forma possível, esses fundos cresceram numa época em que os juros estavam baixos, lá em 2020, 2021, e se alavancaram. E aí eles ficaram numa situação complexa, porque assim, vender um ativo corporativo, que você ainda tem essa pauta de trabalho remoto, tudo, principalmente em ativos que não são tão localizados em regiões primárias, você acabou fazendo com que o portfólio, pensando agora em portfólio, fosse penalizado. Dentro de um fundo, você pode ter talvez, vamos falar em grandes números, você pode ter 10 ativos, você pode ter 2, 3 ativos troféus, que são excelentes, mas você vai ter ali 4 mais ou menos, entendeu? E mais uns 3 piorzinhos. Aí você pega esse fundo e alavanca, é muito difícil você resolver, porque ou você vende o troféu, mas será que você vale a pena vender o troféu? Como é que você fica perante o teu cotista? Ao mesmo tempo, você não consegue vender os que não são tão bons assim. E aí isso entrou numa espiral negativa, então muitos fundos de laje se colocaram numa situação complexa, que fica difícil de ser superada agora. Então, assim, a pauta home office ainda existe, embora nas regiões super primárias de São Paulo elas já foram superadas, mas em lugares mais afastados, a pauta ainda continua existindo, porque às vezes é mais barato você manter o profissional em casa do que ir numa região muito distante, vai ter um esforço de locomoção muito grande. Agora, nas regiões primárias,
tudo converge para lá, né? Os transportes públicos, tudo converge para lá. Então, isso já é uma pauta menor, e é onde tudo acontece. Então, as reuniões presenciais são mais produtivas, então, onde tudo acontece. Aí, são pouquíssimos os fundos de lajes que estão realmente concentrados nessas regiões primárias, e são pouquíssimos os fundos de logísticas que têm muito ativos também nessa região primária. Então, são dois setores que você vai ter que analisar caso a caso. O logístico, numa menor proporção, está bem mais tranquilo, e no caso do laje corporativa, numa proporção um pouco mais complexa. Realmente tem que colocar bem mais a lupa ali e olhar caso a caso. Eu tenho comigo que, enquanto não começar um ciclo de vendas forte em lajes corporativas, dificilmente a gente vai destravar esse valor que tanto se fala. Então, enquanto os gestores não venderem efetivamente portfólios e buscar reduzir, que seja amortizar, que seja liquidar, que seja incorporar, você ainda vai ter esse valor meio retido ali para o cotista. Então, é muito difícil prever se 2024 será esse ano da virada. Para a laje. Para logístico, eu tenho uma expectativa mais positiva. Eu acho que o logístico, ele acelerou bastante, né? Talvez ele possa continuar capturando alguns aluguéis melhores aí com revisionais, mas, de novo, caso a caso, lembrando que os portfólios são híbridos, né? Agora, uma coisa que também coroa 2023 e entra para 2024 com força total, Andréia, é a questão dos fundos híbridos, né? Tanto de tijolo, de ativos ilíquidos, quanto de ativos líquidos. Ou seja, os fundos híbridos, eles claramente são o futuro da indústria de fundos imobiliários, porque o fundo híbrido ele consegue justamente arbitrar nesses relógios. Então, assim, se eu estou muito exposto à laje, não tenho nada de corporativo, à laje, não tenho nada de logística para me defender dentro do portfólio, eu fico agora tendo que esperar um momento muito específico para inverter esse jogo. Se eu tenho um portfólio mais híbrido, eu consigo operar melhor dentro dessas teses, né? Então, isso me parece bem claro para os fundos ilíquidos, e para os fundos líquidos, mais claro ainda, né? Então, assim, FOF, definitivamente, na minha opinião, é uma tese que tem que se adaptar a ser mais multiestratégia, a ser mais hedge fund, a ter mais um mandato regimental, né, no regulamento mais amplo, justamente para que ele possa ficar anticíclico e não ficar tão em linha com o IFIX. Se ele não se descorrelacionar do IFIX, perde o sentido até de selo, né? Então, acho que isso é importante, essa pauta para 2024 também. Então, assim, dentro desse panorama geral, a gente sai de 2023 indo para 2024 nessa linha. O único ponto que ficou um pouco, vou usar um termo aqui bem simples, meio engasopado ali em 2023, e 2024 ainda continuamos nessa dúvida, são os fundos de recebíveis. Acho que esses são os únicos que, em 2023, eles tiveram a menor janela assim, de captação, né? 2021, né, 20, 21 e talvez um pedacico ali de 2022, eles foram muito pujantes, basicamente as emissões foram muito relacionadas a recebíveis, uns recebíveis negociando com ágio, etc. E aí, com a inflação caindo, e a grande maioria dos fundos estarem direcionados a IPCA, desde lá de 22 e passamos 23 com a inflação muito baixa, o mercado ele não soube interpretar bem como é que funciona o fundo de CRI, né? Então, ele acabou criando uma premissa que não deveria ter existido lá quando ele aportou. Porque ele aportou num cenário de inflação de 2 dígitos. Então, os rendimentos por cotas eram muito altos. Só que isso traria consequências muito mais complexas se fosse mantido. Ainda bem que a inflação caiu, porque ninguém dá conta de sustentar inflação de 2 dígitos muito tempo. Então, os fundos de crédito, eles até melhoraram a qualidade, na sua maioria, né? Mas o mercado olha muito o rendimento por cota, o dividend yield ali, e acabou meio que não entendendo muito bem como é que é a dinâmica. Para 2024, pode ser que a gente possa ter uma recuperação de boa parte desses fundos, né? Ainda mais com essa notícia recente, essa resolução recente de crise, CRAS, né? Agora falando mais de CRI, em que efetivamente o fundo vai ter que estruturar e originar operações efetivamente no mercado imobiliário, e não mais para uso de despesas passadas de outros setores, acessando, por exemplo, CRIs de empresas de saúde, de varejo, enfim, isso não vai ser mais permitido, e, consequentemente, o fundo imobiliário vai ter que voltar às suas origens e realmente originar e estruturar operações efetivamente no mercado imobiliário. Então, e fica essa dúvida, né? O quanto
os indicadores vão melhorar para os fundos de crédito, ou seja, quanto esses rendimentos vão melhorar, quanto os yields vão melhorar em função do IPCA e também do próprio CDI, e como isso vai refletir na precificação no mercado secundário. Então, 2024 é a única interrogação que eu tenho para você, que foi aí corroborada depois dessa resolução aí no fim da semana passada, que traz um ponto de dúvida. Na minha visão, na minha visão é positivo, tá? Eu acho que o ponto mais positivo é que você tira mais uma possibilidade, assim, algum risco tributário dos fundos imobiliários. Então, acho que isenção de fundos imobiliários está ficando cada vez mais claro que o mercado, o governo, as equipes econômicas, enfim, eles querem manter produtos incentivados, mas incentivados da maneira correta. E eu acho que nessa visão é muito positivo para o fundo de CRI, muito positivo. Mas, por outro lado, você tendo aí menos oferta, pode ser talvez que você tenha taxas mais um pouco baixas a partir de agora, não do portfólio já existente. E aí, você tem na mão positiva os rendimentos melhorando, mas mesmo que abra espaço para janelas de captação, de repente você pode ter na mão negativa as taxas diminuindo. Eu não acredito que as taxas vão diminuir na envergadura que talvez alguns possam estar pensando. Eu acho que são ajustes muito pontuais. O que vai acontecer é que os gestores que não tinham uma fonte de originação e estruturação muito voltada para a imobiliária e acabavam sendo fundos de crédito, esses talvez possam sentir um pouquinho mais. Maravilha. Falei demais, André. Não, é assim que eu gosto, professor. Realmente, agora vamos pontuar um pouquinho dentro de todos esses cenários que o professor trouxe aqui para nós. Renda urbana está muito focado em loja de construção, temos um fundo com esse perfil, e supermercados. O professor vê novas possibilidades surgindo nesse setor, já que é um setor tão pujante e tão interessante de citar enquanto investidor? Eu não tenho dúvida que isso está acontecendo já, né? Então nós temos os atacareiros, os supermercados em regiões normalmente até mais consolidadas um pouco, o que a gente chama de supermercado de bairro, né? Você tem também a chegada de escolas, então alguns fundos buscando isso, você tem clínicas de diagnóstico, então data center, claro que ainda é um exemplo isolado, mas tem. O que eu vejo é que ainda é difícil você operacionalizar na escala que um fundo imobiliário precisa. E eu vou traduzir isso para você de uma maneira bem simples. Imagina que você, André, tem aí na sua cidade um imóvel que vale 3, 4, 5 milhões de reais. Excelente, numa esquina bem bacana. Para você, como investidora pessoa física, para mim, para as pessoas que nos ouvem aqui, é um imóvel excelente, um valor elevado e legal. Mas para o fundo imobiliário isso vale muito pouco, porque ele vai demandar muito esforço para fechar um negócio com você de 5 milhões de reais, e se tudo der certo, ele vai vender isso daqui a um tempo e vai distribuir 0,02 a mais de ganho de capital, sabe? Então, a grande dificuldade é você encontrar o tamanho perfeito do ativo ou da composição. Por exemplo, eu fico aí torcendo os dedos, torcendo não, né? Cruzando os dedos, eu fico aí cruzando os dedos para termos, por exemplo, uma grande operação com farmácias. Eu acho que seria muito legal. Assim, isoladamente o ativo vale pouco, mas num composto talvez de 10, 15, 20, 30 imóveis, possa interessar um fundo imobiliário, tá? Então, é o que a gente tem para hoje, André. Eu acho que renda urbana, embora eu sou da época que eu lembro de um fundo chamado Max Retail, quase ninguém conhece, assim, mas era de supermercados também, mas acabou não crescendo o fundo, mas era um renda urbana que a gente não sabia que chamava renda urbana, né? Era uma renda urbana que a gente chamava de retail, né? de varejo. E aí o conceito de renda urbana nasceu, principalmente ali pelo Credit Suisse, através do HGRU, e aí as pessoas começaram a entender melhor, e eu também me aprofundei melhor nas opcionalidades dessa tese, e vi que dentro dos regulamentos dos fundos você tinha muito mais discricionalidade para acessar tipos de imóveis. Acho difícil alguns virem para o mercado, por talvez questões regulatórias, ambientais, talvez alguns imóveis sejam mais complexos, mas eu fico esperando, por exemplo, vir uma rede de fast food, por que não? Mas se você olhar, por exemplo, alguns fundos desses atacareiros já começam a ter fundos de loja, já começam a ter academias, já começam a aparecer coisas assim. Então, André, quando você começou a investir, ninguém talvez nunca tinha falado disso,
e hoje há 4, 5 anos nós estamos já tendo entre os principais setores, eu acho que vejo com bons olhos, tá? E a renda urbana ela foi meio distorcida também pela questão das agências bancárias, que em tese era para ser renda urbana, só que ele não foi comprado com essa cabeça e nem estruturado com essa cabeça. Mas são questões que vão aparecer. Então, assim, alguns transformando-se em supermercados, em lojas de rua mesmo, né, de varejo mesmo, né, uma Decathlon, uma Centauro, né, uma loja de varejo direto. Então, é um processo lento e gradual pela dificuldade de se originar operações. Mas eu não tenho dúvidas de que isso vai ficando cada vez mais comum e a gente vai começar a ter assimilar isso melhor dentro dos fundos. Eu acho que isso está se tornando, por exemplo, recentemente o MOL 11, que é um fundo de shoppings, ele meio que integralizou 2 imóveis que também são shoppings, mas que carregam uma característica peculiar, que é um street mall. É como se fosse um street mall. Ali na região Barra, ali, Rio 2, ali, né? Onde na região da Península, né? Fugiu aqui o nome. Que é uma das regiões mais premium do Rio de Janeiro. O perfil desses imóveis é, assim, praticamente um mercado, um monte de serviço agregado, academia, acho que tem lotérica, coisas assim, e um pedacinho de office. Para quem quer trabalhar ali nesse ativo, tem alguns offices ali, tem alguns escritóriozinhos também. Então, já é uma forma de misturar o shopping com a renda urbana, shopping com o varejo. Então, como você tem um mandato mais amplo para esse tipo de ativo, a gente vai se surpreendendo com essas criatividades que vão surgindo dentro dos próprios portfólios. Então, não me surpreenderia muito se você vê um ativo que tem um laboratório embaixo, tá, entendeu? E na parte de cima, por exemplo, um salão de beleza, sabe? Eu acho que isso não vai me surpreender se começar a aparecer, tá? Um restaurante embaixo e alguma coisa em cima, uma academia em cima. Então, tudo é devagar e sempre. Eu acho que isso vai começar a acontecer cada vez mais, sabe? Bem interessante. Assim como o próprio professor comentou, quando comentou em relação aos shoppings mesmo, né, essa mudança que teve, né? Hoje no shopping a gente encontra de tudo, né? Diversas lojas, diversos locais, como se fosse, né, ruas que tem comida, faculdade, departamentos oficiais, laboratório, clínica, enfim. Isso também levar para a rua, eu acho que é um passo muito próximo também de acontecer, concordo plenamente com o professor. Outro segmento que o professor falou foi em relação aos multi-estratégia, o hedge fund, né, ou FOFs 2.0, como alguns comentam. Como é que o professor está vendo essa visão, né, essa mudança? Porque o pessoal fica assim, eu ainda não entendo muito bem a tese, é um mandato amplo, mas a maioria adquire e investe em outros fundos, como é que isso realmente vai acontecer? Como que o professor está vendo a respeito? Resumidamente, as pessoas às vezes acham mais simples, e claro que é você entender uma tese temática, né? Então, nós somos de uma época, né, Andréia, que você tinha o carro sedã, você tinha o carro que era aquela perua, que a gente falava, que era para quem já tinha uma família um pouco maior. Você tinha um carro pequeno, que era um pouco mais urbano ali, bem pequenininho, que às vezes era até 2 portas, né? Você tinha a caminhonete, que era aquela que você ia para a fazenda, mas ela era grosseira, dura, assim, né? Não tinha conforto nenhum, bem grosseirona mesmo, tal. À medida que foram surgindo os SUVs, se você perceber na garagem do seu prédio, aí, ou se você mora em casa, condomínio, enfim, você vai observar, a quantidade, isso não é à toa. Por quê? Porque a hibridez de um SUV é muito grande. Ele tem conforto, ele tem altura, ele é seguro, ele anda bem, tem motorização forte, ele não precisa ser um super esportivo, né? No passado a gente tinha um super esportivo, ainda tem, tudo bem. Mas se você olha, né, o SUV acaba sendo o produto mais desejado pelas pessoas, dada essa hibridez. Ele não vai ser necessariamente o grande sonho, né? Às vezes o cara quer ter um super esportivo, que é o grande sonho. Tirando esse público, no dia a dia, para as pessoas em geral, o SUV funciona muito bem. Aí você pode ter um SUV um pouco menor, um médio um pouco maior, mas na média, o médio funciona bem, certo?
O fundo multi-estratégia, eu acho que ele carrega essa característica. Porque é muito complexo você ter um carro para cada coisa. Então, o que você tem que buscar? Se um fundo imobiliário ele é feito por pessoas, eu tenho que olhar as pessoas por detrás daquele portfólio, e aí sim você tomar a decisão, principalmente pelo gestor. Que tipo de estratégia que ele gosta? Uma estratégia muito, aquele acesso, uma estratégia muito ampla, ele pode comprar SPF, DIC, FI, CRI, e por aí vai. Mas se você fala, bom, dentre as opções dos fundos que tem esse gestor me agradam mais por essas características, aí é uma questão de você construir uma relação de confiança e começar a aportar a partir do momento que você entende a cabeça de cada um. O que é difícil é você entender a cabeça de cada um. Esse é o mais difícil. E é por isso que todos nós, você faz isso também, eu também faço, de trazer os gestores, que a única forma que a gente tem, porque nós, né, Andréia, temos acesso mais rápido aos gestores. Por quê? Porque a gente é um participante do mercado. Então é normal sair uma oferta e você marcar um roadshow, em ofertas públicas principalmente, para você entender aquela oferta, entender, conversar com o gestor, entender a dinâmica, tudo. Então para nós isso faz parte do dia a dia, o nosso trabalho. Já no caso das pessoas, é mais difícil, é mais inacessível. E aí ela até não sabe muito bem como é que se aproxima, como é que seria esse bate-papo, que nível de profundidade poderia ser dado. E aí a gente faz essas lives, a gente faz encontros presenciais, a gente faz eventos para encurtar essa distância. Então não é muito difícil hoje uma pessoa que tem minimamente vontade, interesse e uma certa diligência de entender a dinâmica de cada gestor. E se você, eu vou te dar uma segunda derivada de por que eu acho, que eu acredito nessas teses mais híbridas. Porque você pega um gestor, Andréia, olha bem no que eu vou te falar, hein? Isso é muito interessante para as pessoas que estão do outro lado aí refletirem. Você pega um gestor que ele faz um excelente trabalho num fundo, shopping, seja lá o que for, um trabalho razoável no de logística, um trabalho, às vezes, péssimo no corporativo, e um trabalho bem interessante num urbano, num mais híbrido assim. Aí você pega e fala, bom, é um bom gestor no final das contas, na média ele está fazendo um bom trabalho. E se tivesse todas essas teses juntas? Ele talvez não teria sangrado tanto lá no corporativo, porque ele poderia ter feito uma movimentação para diminuir aquela alavancagem. Sabe? Então tem uma série de opções que aparecem a partir do momento que você tem um mandato mais aberto. Então, no final das contas, o que eu quero como investidor? O que você quer e quem nos ouve quer? Nós queremos investir em... Vamos tirar o fundo de papel, daqui a pouco eu falo nele. Nós queremos investir em imóveis bem geridos, que me geram renda passiva e potencial de ganho de capital. Ponto, é isso. Para que eu tenho que ter 10 fundos, 20, 30 fundos? Sendo que eu poderia ter 5 e tivesse teses mais híbridas e conseguisse alcançar tudo isso e eu escolhendo mais pelo gestor. Esse é um ponto. Já no fundo de papel ou ativos líquidos, eu acho isso mais ainda... Porque assim, o investidor pessoa física ele não vai conseguir ter 300 CRIs, 50 fundos, FDIC imobiliário que às vezes ele nem acessa, né? SPEs diretamente. Então, no multi-estratégia, no fundo, no hedge fund, o que vem do contexto de hedge? De proteção. Então, esse fundo ele vai se descorrelacionar do mercado como um todo. Então, ele vai estar sempre pensando assim, em que momento que eu estou dos ciclos de cada um desses ativos e como é que eu posso defender o meu cotista para que, na média, ele não possa ser impactado quando o cenário estiver ruim. E que quando o cenário estiver bom, ele ganhe um pouquinho acima da média. Porque como é que virou o FOF hoje? É simples de explicar. O FOF é o seguinte, na hora que o mercado está bom, ele ganha um pouco mais, e na hora que o mercado está ruim, ele cai 2 vezes para baixo. Então, em outras palavras, ele é beta 1 na alta e beta 2 na baixa. Então, e aí ele sempre está nessa dificuldade de conseguir entregar resultado. O que o hedge fund vem se propor a fazer? Ele te protege na queda e quando o mercado sobe, ele é beta 1, ele ganha, entendeu? Essa é que é a pegada. Vai funcionar ou não vai? Olha, honestamente eu não sei. Mas a amostragem que nós temos hoje está caminhando para sim. Eu não posso cravar para você. Mas a gente fez essa leitura, não sei o quanto que você acompanha aqui no meu dia a dia, André, a gente fez essa leitura que eu escrevi artigos lá, mas muito lá atrás, falando do paradoxo dos fundos dos FOFs. E quando eu fui apresentado a esse conceito de hedge fund, eu falei, cara, é isso, tem que ser isso.
Então, na minha visão, não é que os SOFs acabaram, eles vão ter que talvez se reinventarem, mudar regulamento, alguma coisa assim, e buscar ter essa liberdade mais dentro do seu regulamento, na minha opinião. Não é para sobreviver, eu não quero usar uma palavra assim tão... Não é nada disso, mas para realmente continuarem sendo atrativos. Porque, de novo, vamos supor que, por hipótese, o mercado melhore agora em 2024. Primeiro, os fundos que você tem na mão diretamente vão subir muito mais, já foram. Já subiram e já vão subir mais. Aí o FOF, quando ele colocar a cabeça fora d'água e falar, bom, já estou agora aqui com 3, 4% de ágio, deixa eu ver se eu faço uma emissão. O mercado está lá em cima. O fundo que você está pagando 120 já vai estar 150. Aí ele vai fazer o quê? Emitir e comprar o quê? Caro. Entendeu? Agora, o hedge fund, não. Ele vai talvez desmontar uma posição de uma classe, ou reduzir a posição de uma classe e capturar essa alta, como ele fez. Ah, Baroni, mas o FOF estava muito descontado, uma dupla camada, teve muito dessa narrativa, a gente viu por aí. Essa narrativa está correta, perfeita, está uma ponderação super correta. Mas ela é tiro curto, né, André? Ela não é por uma estratégia de longo prazo, de acumulação de patrimônio. Ela é assim, meio que óbvia, vou comprar com PVP de 0,80, vou vender com PVP de 0,90, 0,95, sabe? Legal, mas isso funciona primeiro para uma amostragem pequena e para quem tem um perfil de... Trade não é a palavra correta aqui, mas de um perfil mais oportunístico, eu diria, entendeu? Claro que funciona, mas para os 2,5 milhões de investidores, eu acho que a amostragem é bem pequena de quem se interessaria para ficar fazendo isso com uma certa frequência. Eu acho que não é o caso. Então não é que eu sou contra, é uma leitura do produto dentro do que a gente vê aqui no dia a dia, entendeu? Agora, se o fundo de fundos ele fosse um ativo aberto e não um condomínio fechado, como se fosse um multimercado de imobiliário, talvez poderia gerar bem mais resultado. Né? Seria mais frio na espinha, mas ele poderia gerar mais resultado, porque aí sim ele não teria esse compromisso da distribuição. O compromisso dele é pela cota, né? Porque é um fundo multimercado bem gerido, o teu patrimônio cresce, você não recebe renda, seu patrimônio, porque, em teoria, os resultados são acumulados para dentro do fundo. Então, se os fundos de fundos se transformassem em ativos multimercados imobiliários, de repente poderia fazer sentido, multimercados abertos, né? Mas aí você teria problema de tributação, teria umas consequências aí, mas tudo bem, mas enfim, aí uma coisa teria que compensar a outra. Mas no caso dos FOFs migrando para multi-estratégia, me parece um caminho muito mais razoável, tá? Muito mais razoável. Concordo com o professor. Quando eu escutei a primeira vez falando sobre hedge fund, né, essa palavra, né, proteção, ou seja, ele vai me proteger nessas variações cíclicas que existem dentro do mercado imobiliário. Então, se oportunisticamente eu tenho uma ação que é interessante, eu vou para ela. Uma SPE, eu vou para ela. CRIs, né, como nos últimos anos foi interessante, então eu estou mais carregado nele. Alguns fundos oportunísticos também cabem dentro da carteira, e assim eu vou montando e estruturando, entendendo e trazendo resultado. Acho que ainda é um meio muito interessante, mas o pessoal ainda precisa capturar melhor aí como é que realmente vai funcionar, até porque é novo, ainda não se provou, né? Então, como o professor falou, não tem como cravar nada a respeito, mas é um produto bastante interessante aí. E casa muito com essa hibridez que o professor falou em outros ativos também, né, professor? Agora para tijolo, eu estou bem convencido de que a hibridez é muito fundamental, exceto o shopping. Porque o shopping ele tem uma característica assim, diferente dos outros, porque ele mistura o real estate, o imobiliário, com o negócio por detrás. Logístico não, eu estou locando o imóvel, pronto, acabou, fim, entendeu? Então você tem que ter algumas questões um pouco diferentes. Então esse eu entendo ficar de fora. Agora, no caso do fundo de papel, né, que eu fiquei faltando de eu falar para você, o fundo de papel, eu acho que mais ainda, alguns gestores foram para um caminho que eu acho muito complexo. É assim, você ter um high grade IPCA, high grade CDI, IPCA, high yield IPCA, high yield CDI, aí o hedge fund que compra tudo. Então, a prateleira ficou muito complexa. Eu gosto mais da simplicidade no sentido assim, você ter um fundo de crédito. E aí porque assim, André, você pode ter um fundo com um sufixo high yield, mas às vezes ele tem operações ali que são mais conservadoras. Você pode ter um fundo que não tem sufixo nenhum e está mais exposto a risco ou não. Então, como não tem uma lógica efetivamente clara, implementada, você pode até ter como é que eu vou dizer?
um cheiro ali, um tempero ali, uma referência. Uma pimentinha ali para como referência para você. Mas é difícil de você cravar. Então, na minha opinião, assim, a gestora teria que ter um fundo de crédito, e esse fundo de crédito, ela vai arbitrar entre aqueles riscos que ela acha melhor. Porque aí ficou mais complexo, né? Eu que sou cotista, vou ter que descobrir que hora que eu vou comprar um CD high grade, que hora um CDI high grade, que hora que eu vou comprar... Sabe? Então, assim, você jogou para o cotista essa decisão. Do ponto de vista comercial, é fácil, né? Você liga para alguém e fala, estou com um fundo aqui que é juro real, IPCA+, e tal. Beleza, é mais fácil você vender, mais fácil você distribuir. Mas para quem é cotista, vai chegar uma hora que ele vai olhar para a carteira dele, ele vai ter 25 fundos de papel, porque ele gosta dessa gestora, dessa e dessa, mas essa gestora tem 6 fundos lá, 5 fundos aqui, que tem uma... Então, isso criou-se uma complexidade muito grande, né? Então, na minha visão, tem que ter uma certa... Isso acontece, André, é mais fácil acontecer quando o mercado está mais em alta. Então, o mercado de fundo de CRI, ele está bem lateralizado aí nesses últimos meses, ano, né? Está um pouquinho ali, 2022 até. Mas, eu acho que se o mercado realmente melhorar, vai abrir espaço para que você tenha uma consolidação entre as gestoras mesmo, entre os fundos, para que você traga um conceito mais claro, tá? Porque se você pegar, tem fundos aí, eu não vou citar a gestora, não precisa, mas se você pegar uns 5 fundos deles, 3, 4, 5 fundos deles, assim, se você fizer um rendimento médio, poxa, fica interessante pra caramba, entendeu? Então, assim, mas para eu ganhar esse médio, eu vou acabar tendo que comprar um 2 de cá, um 2 de cá, no final da média também. Então, assim, não é mais fácil ter um, entendeu? E ele ter o portfólio, e mais do que isso, às vezes é uma operação que aparece em 3, 4 fundos, né? Ou seja, você acaba replicando dentro do próprio fundo a tese. Então, assim, na minha visão, acho que o futuro diz que nós tenhamos fundos de créditos maiores, mais consolidados, e que o perfil da gestão é que vai determinar, e aí ele vai montar e temperar a carteira, tanto por indexadores quanto por risco, da forma que ele julgar melhor. Entendeu? Então, e aí sim, eu vou me espelhar no desempenho do gestor, né? Porque hoje acaba tendo que espelhar no desempenho do investidor. Porque se você comprou num time errado um fundo CDI+, essa conta é minha, né? A partir do momento que você joga isso para o gestor, a chance de acertar é maior, ou seja, ele vai ser premiado ou não, ele vai ser reconhecido ou não, pela capacidade dele de... Porque desse jeito fica fácil, ele lava as mãos, né? Não, eu tenho CDI+, se você comprou na hora errada, entendeu? Não sei se esse é o futuro. Ou seja, joga ali para o investidor, né? Sendo que o interessante, né, para o mercado como um todo, era o gestor realmente provar ali, realmente, se ele sabe gerir, né? Eu escolho 3, 4 gestores de crédito que eu goste e pronto. E aí eu tenho 3, 4 fundos que vai fazer um pouco de tudo e, na média, eu entendo que ele vai entregar um resultado melhor. Bom, é isso, entendeu? Maravilha. Professor, agora vamos falar sobre emissão e alavancagem. Como é que o professor tem visto esses 2 pontos, né? Abriu-se uma janela, né, de oportunidades de emissões, principalmente para shopping, que a gente tem visto ali no final do ano, começo desse ano, e a alavancagem, como é que o professor está vendo esse ponto também, que muitos fundos acabaram fazendo alavancagem num período em que a taxa estava menor, e agora está tendo que fazer, como se diz, o gestor rebolar, né, para conseguir realmente fazer as coisas caminharem. A alavancagem, isoladamente, ela é uma palavra que remete a mais risco e, consequentemente, mais retorno. O investidor institucionalizado, ele é muito próximo da alavancagem, né? Ele está mais acostumado com isso, porque ele não tem a renda como um fator primordial para a decisão de investimentos dele, certo? E esse conceito veio para a indústria de fundos imobiliários e talvez acabou permeando dentro de um universo de pessoas físicas e é onde a coisa se degringolou. E eu tenho comigo que a gestão, a alavancagem, ele tem como premissa a gestão ativa. O que isso quer dizer? Se você está se alavancando, você está tomando dinheiro no mercado para adquirir alguma coisa, em teoria, você tem que ter como premissa que você também vai se desfazer disso. Você vai ter que dar passos para frente, para trás e para o lado para você manter a gestão do portfólio adequadamente, até para conseguir manter o seu produto na atividade fim, que é renda, né? O problema é que muitos gestores ou não entenderam isso, ou confiaram demais que o portfólio deles era bom, em algum momento eles conseguiriam vender,
e foram deixando o bonde passar e perderam esse timing. E aí, depois que você coloca a cabeça para baixo d'água, você já não consegue mais emitir. Você tem aí um mercado real que talvez não está muito alinhado com o ativo que você quer vender. E aí você tem um outro problema, que se você vende abaixo do que você comprou, você tem um prejuízo contábil, aí que desanda tudo mesmo. Então, quem se colocou nessa situação acabou colocando uma estampa de que a alavancagem é ruim, que a alavancagem não funciona, que na minha visão não é verdadeiro. Você tem fundos que fizeram alavancagens e se deram muito bem. Rendimento por cota aumentando, fizeram uma gestão ativa bem feita, estão fazendo, rendimento por cota subindo, muito mais do que a inflação, reciclando na medida correta, no timing correto, então estão fazendo um excelente trabalho, gerando muito valor, e aí você estampa que a alavancagem não é, que a alavancagem foi positiva, né? E onde que isso tudo se mistura com a emissão? Porque a forma de você resolver um problema de uma alavancagem é fazendo nova emissão. Só que ao fazer nova emissão de cotas, a depender de onde está a sua cota patrimonial, pode ser um caos no mercado. E eu concordo, você fazer uma emissão no desespero, abaixo de patrimonial, é meio que tudo ou nada. E alguns que foram por esse caminho acabaram indo para o nada do que para o tudo. Mas, por outro lado, os fundos que fizeram uma lição de casa estão emitindo ou colocando essa emissão no relativo bem baixa, ou pré-pagando, saindo fora desse risco, porque agora ele não precisa. Então, André, vários fundos alavancados, vários fundos que estavam com esse risco, com essa sombra em cima, captaram caminhão de dinheiro recentemente, estão captando agora, e devem captar em 2024, e estão equacionando muito bem a estrutura de capital do fundo. Salve-se raríssimas exceções, se você colocar a lupa em todos eles, você teve em algum momento uma gestão ativa de qualidade, que conseguiu impulsionar o rendimento, que conseguiu atender às necessidades de caixa de curto prazo. Então, eu vou voltar a dizer, a alavancagem tem como premissa a gestão ativa. A gestão ativa passa por comprar, vender, reciclar e etc. Né? Agora, o momento tá bom para emissões? Olha, o momento não poderia ser melhor. Eu acho que nesses últimos 4 meses e agora, a gente nunca viu uma janela tão favorável, onde você, com juros altos, ainda conseguiu emitir. Porque os juros altos, André, permite que o gestor compre imóveis a cap rates que ele nunca imaginava que fosse possível comprar. Então, o pessoal compra na 8, 8,5, né? AAA, fazendo emissão aí com ativos a 8, 8,5, 9, 9,5 em alguns logísticos, shoppings também com cap rates super interessantes também nessa faixa de 9, algo que era inimaginável. E quando você vira para mim e fala assim, tá, Barão, mas o que isso quer dizer na prática? Simples. Isso quer dizer na prática que daqui talvez 2 anos, 3 anos, pela compressão natural de cap rates, esses ativos vão estar bucados muito mais altos, não estou prometendo nada e nem falando de caso específico, mas a tendência é que sejam bucados muito mais altos, e aí sim uma gestão ativa vai colocar muito dinheiro no bolso desses investidores mais pacientes e que entenderam a cabeça da emissão, entendeu? Então, eu vejo dessa forma. Então, hoje, quando eu vejo um ativo bem classificado, seja shopping, seja qualquer classe, sendo comprados a 8,5, 9 e pouquinho, olha, Andréia, isso é 9 real, né? Porque se o ativo repõe a inflação no tempo, e isso é esperado que ocorra, você está tendo uma NTNB a 5,50, 5,60. E você está comprando um ativo real a 9. Pela lógica, a NTNB pode reduzir um pouquinho, ir para 5, 4,5, 4,8, e aí você tem um fundo imobiliário que vai estar negociando com cap de 7,5, alguma coisa assim. Então você comprar 9, 9 e pouco, e amanhã ele está bucado a 7, 7,5, nós estamos falando de um potencial de valorização nada aí de 30%. Né? Isso vai acontecer amanhã rápido? Não, estou falando dentro do horizonte. Só que quando você olha para um fundo imobiliário, ele tem um potencial de ser bucado a 30%, 25%, 30% em 3 anos, o que isso representa? Que você vai ficar tendo um yield da renda de 7, 8% e mais um ganho de capital implícito de 7, 8 ao ano. Então, no somatório, nós estamos falando de fundos excelentes que pode, no composto, entregar um resultado de 14, 16, 17% composto no ano. Isso é muita coisa para fundo imobiliário, mas é muita coisa.
assim, eu não sei se as pessoas acompanharam o meu raciocínio, aqui não é nada reloginho, não é nada da noite para o dia e não tem data para acontecer. Mas dentro desse horizonte de médio e longo prazo, não me assustaria se isso acontecesse. Então, um fundo imobiliário com rendimento composto de 12 a 14% de alta qualidade já é muita coisa, quiçá 14, 16, entendeu? Real, né? Real não, assim, me expressando melhor. Aí, nesse caso, considerando o yield mais a apreciação, né? Aí você tá as duas coisas juntas, não é o 14 isolado ali, real, só ele, né? Mas, assim, eu acho que esse é um ponto que os investidores deveriam estar atentos para 2024, tá? Eu acho que muitas das vezes há uma má interpretação do timing das coisas, e quando você conversa com investidores um pouco mais profissionais, você entende diferente. Então, o investidor pessoa física, às vezes, ele tem uma premissa que não compactua diretamente com o institucional, e isso dá um certo descasamento, dá Só que a gente vai ter que começar a acostumar um pouco mais com isso também, porque, claramente, os investidores institucionais estão vindo para o fundo imobiliário. Isso vai trazer um certo descasamento de premissas, no primeiro momento, mas no segundo momento, o investidor institucional pode querer capturar um ganho de capital muito elevado, mais governança para o fundo, etc. Então, o investidor pessoa física vai acabar sendo beneficiado lá na frente, embora no curto prazo ele possa se incomodar com esses movimentos que a gente está vendo, entendeu? Então, essa é a minha leitura, sabe, André? Falando em institucional, né, eu sempre pergunto, mesmo para os gestores, né, quando eu trago aqui no podcast, eu vou fazer essa pergunta para o professor, em relação a essa vinda mesmo deles, né? Como eles poderiam beneficiar em termos de emissão, em termos de realmente a cota no secundário. Então, há benefícios importantes deles vindo ao mercado, não é, professor? Eu acho que o melhor benefício é um benefício atuarial, ou seja, eles têm uma meta atuarial para ser cumprida, e os fundos imobiliários, nessas condições atuais, existem boas chances de entregar essa meta atuarial para eles. Então, assim, tem governança, são portfólios bons, tem, né, transparência, tem uma série de opcionalidades com gestão ativa daqui para frente. Então eles olham pragmaticamente e dizem, olha, atuarialmente falando faz sentido para mim, entendeu? E com a renda fixa caindo, a tendência é que os juros futuros caiam também, etc. Essas metas atuariais para eles, para ficarem mais ali na renda fixa, vai ficando cada vez mais difícil. Então eles vão buscando veículos alternativos. E o fundo imobiliário, na relação risco-retorno, no nível de volatilidade, dialoga muito bem com esse público. Então, já temos vários fundos que já acomodam hoje investidores institucionais, fundos de pensão e por aí vai. Então, na minha visão, é uma lógica natural. Agora, outro ponto que sempre causa, não diria discussões, mas tem pontos de vista, visões assim diferenciadas, né? É a questão evolutiva do mercado, né? Monoativos, multiativos, gestão passiva e gestão ativa. Como é que o professor vê a respeito? Olha, eu acho que a gente tem que jogar com a estatística a nosso favor. Se você pegar esses fundos mono, gestão passiva, obviamente eu vou conseguir encontrar na minha mão aqui 5 que vão ser excelentes. Só que quando você coloca a lupa nesses 5, você não tem capacity. Eles não dialogam com uma plataforma de 2,5 milhões, 3 milhões de investidores. Você não tem cota para todo mundo. Então são fundos excelentes que você não tem cota para todo mundo, né? Só que quando você limpa essa primeira mão, para encher a segunda mão já começa a ficar um pouco mais difícil. Agora, o que não sobram são casos horríveis de fundos mono, gestão passiva, que simplesmente destruíram definitivamente o patrimônio do cotista. Quando você traz isso para o universo de fundos multiativos, você pode debater ideias, decisões de investimentos, tudo, mas os casos de destruição definitiva de patrimônio são bem menores. E olha lá se realmente vai ser uma destruição definitiva. Eu acho que é muito mais uma falta de sensibilidade e timing do gestor do que qualquer outra coisa. Porque ele tem condição de resolver ali, talvez, por exemplo, um fundo que está muito mal precificado no secundário, o gestor pode vender os imóveis, mesmo que com desconto patrimonial, mas devolve alguma coisa para o cotista. Num fundo passivo é mais complexo você fazer isso, você demanda assembleia, às vezes a destinação daquele imóvel que foi comprado há alguns anos atrás já não é mais a mesma. Ele era um imóvel interessante há 15 anos atrás, ele parou, porque ele não pode reciclar. Então a gestão passiva por si só, ela já é perigosa, entendeu? Então você tem que estar assim, tendo a oportunidade de escolher. Então assim, a amostragem é muito pequena.
E, ao mesmo tempo, dentro de 3 milhões, 2 milhões e meio de investidores, você não tem... Se você somar o PL dos bons fundos passivos, não dá 1/3 de um ativo grande, sabe? Assim, não tem sentido. Não tem sentido. Por esse ângulo. Então, eu nunca disse que o fundo passivo ou o monativo é ruim, o mundo locatário é ruim. Ele só não é compatível com o crescimento da indústria que a gente tem agora. Eles vão continuar existindo como, eu sempre uso esse termo, né, como uma cota de colecionador mesmo. Você vai ter aquela cota como algo que você comprou num determinado momento e aquilo ali é excelente negócio para você, mas nem você consegue comprar mais de novo mais. Ou às vezes naquele preço nem te interessa, que você fala, para eu pagar nesse valor aqui, esses outros fundos multiativos que têm menos risco estão pagando mais. Então, vira uma cota de colecionador, a tendência é que enxuga a liquidez, enxuga o tamanho deles, a representatividade deles no relativo. Então essa pauta, ela já perdeu muita força, ela estava forte lá 2, 3 anos atrás, já perdeu muita força, acho que daqui a 3 anos as pessoas nem vão falar mais disso, honestamente, não, sabe, você vai virar para um cotista que entrou agora recentemente, né, nesses últimos 6 meses, um ano, tem um fundo de gestão passiva, chama tal, o cara nunca ouviu falar, entendeu? É porque nós ainda temos pessoas que vieram de um momento, de uma época diferente, que carregam boas experiências, só que eles acreditam que essas boas experiências vão ser replicadas. Uma coisa eu tenho certeza, não dá para você, por exemplo, um fundo de shoppings tem hoje 30 shoppings, não dá para ele ter 30 fundos passivos de um shopping cada um para eu escolher, porque a mensagem que o investidor passa quando vão falar desse ativo é assim, eu gosto do passivo, do ativo, porque eu escolho o imóvel. Tá bom, legal, escolhe 5. Tá, legal. Agora, como é que eu pego um fundo de shoppings e crio 30 fundos passivos de shoppings? Isso não é viável para a gestora, não tem como. Os controles de tudo isso se tornam proibitivos, você não se paga dentro dessa conta toda, é impossível, ou seja, é um caminho completamente contrário. Basta você olhar para o mercado americano, que vem passando até hoje por consolidação. Então é muito mais fácil você... André, coloca uma coisa definitivamente. Mercado de gestão é um mercado de ganho em escala. É um mercado de gente com ganho de escala, com eficiência com ganho de escala. A partir do momento que você não tem um produto, um veículo de investimento que tem esse ganho de escala, dificilmente ele para de pé no tempo. Seja qual lado, pelo fundamento, pela gestão, pelo interesse do mercado, enfim. Entendeu? Então, é isso. Não sei se respondeu a sua pergunta, mas... Não, respondeu sim, professor. Não, eu concordo contigo. Eu já sou muito mais multiativo, gestão ativa ali, que a gente está acompanhando e vendo o que realmente ele está fazendo. E você escolhe aquela gestão, justamente como o professor falou, aquele que melhor, né, compatibiliza com o seu perfil. E a gente fez esse estudo, André, assim, que já está meio defasado, né, mas a gente fez esse estudo, assim, pegamos os fundos passivos, monoativos, monopassivos e tal, e assim, a porcentagem de fundos que deram problema de verdade foi mais de 50%. 55, 56, aí você teve uma outra quantidade que deram certo, né? Aí nós temos uma outra parte ali que realmente deram certo, mas ou já foram vendidos, ou estão em processo de liquidação, incorporação. Então, no final, sobra 15% de um universo gigantesco, todo um número não atualizado. Hoje, certamente, ele é menor, porque não surgiram mais, né? Então, a quantidade de fundos que continuaram tendo mais problemas foi aumentando, porque é natural que aumente. E os que deram certo realmente continuam melhorando. Então você vai criando cada vez mais distância entre eles. E aí você vai ter que estar próximo dentro desses o que não é mau negócio, não é ruim. A questão é capacity. Uma coisa que as pessoas não podem esquecer. Quando eu tinha 100 mil investidores, falar desses fundos era uma coisa. 1 milhão é outra, com 2 milhões e meio é outra, e com 5 milhões vai ser outra. Entendeu? Então, é óbvio que tem ativos bons passivos. É óbvio. Mas qual o capacity disso? É diferente. Você não tem mercado, né? Para finalizar, professor, estamos em 2024. Tem um segmento, né? A gente falou de todos existentes, mas tem um que o professor acha que seria interessante ter e que ainda não tem? Boa pergunta. Talvez, como eu falei de farmácia, mas iria dentro para a renda urbana, né? O problema é que a renda urbana ele abre muita possibilidade. Mas eu queria realmente ver uma consolidação definitiva do setor de data center. Acho que esse tem um imóvel lá dentro de um fundo, mas eu acho que esse é um mercado interessante, porque ele traria uma visão diferente do portfólio, sabe? Então, tomara que ele se consolide aí de alguma maneira.
embora ele tenha. Agora, um que não tenha, eu queria ter, PET acaba tendo também, porque tem algumas varejistas que tem um fundo de loja, um PET, mas tá vendo como é que a gente roda e acaba esbarrando no renda urbana? Mas PET eu queria ter mais, fast food eu queria ter mais, farmácia eu queria ter, né? Restaurantes. Posto eu acho que pode ter posto eu acho difícil, porque você pode ter problema ambiental agregado, isso é mais difícil. Mas, por exemplo, eu gosto dessa questão de rede de restaurantes, entendeu? Então você pode ter também. Infraestrutura. Então, mas a infraestrutura ele vai esbarrar no FIINFRA, ele sai da tese de fundo imobiliário para a FIINFRA, porque você está financiando uma outra área, né? Então, eu acho que acaba ficando dentro dessas possibilidades, assim. Tá? Eu também gostaria muito de data center, até porque, né, os dados, eles são considerados o novo petróleo, né? Isso. E precisamos muito, muito disso, né? Cada vez mais com inteligência artificial e tudo que tenha advindo aí na tecnologia. Eu também acho muito interessante o Brasil ter esse tipo de segmento. Academias, PETs, ou seja, tudo isso pode estar dentro de uma renda urbana, mas pode vir também isoladamente. Mas eu preferiria que tivesse dentro de uma renda urbana para ter essa pluralidade, sabe? Mas são imóveis que eu gostaria. Eu vou responder diferente a sua pergunta. São imóveis que eu gostaria mais de ter, não setores. São imóveis, né? Esse tipo de imóvel, entendeu? E no final das contas é o setor renda urbana. Ou seja, renda urbana tem tudo aí, mas para mim, renda urbana é o com maior potencial, estruturalmente falando, na minha visão, não tenho dúvida. Maravilha, professor, muitíssimo obrigada. Agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, sua expertise, estar aqui conversando conosco no podcast. Gostaria que o professor deixasse suas considerações finais e as mídias sociais aí para o pessoal cada vez mais acompanhar o seu trabalho, que é muito importante para a indústria. Legal, pessoal. Obrigado mais uma vez, Andréia. Sim, as redes sociais eu tenho o canal no YouTube, Professor Baroni, e também no Instagram, Professor, não é prof, Professor Baroni mesmo. Aqui acabou que ficou prof, mas é professor. E é isso, assim, eu queria desejar um bom ano a todos de investimentos aí, espero que vocês tomem boas decisões de investimentos. Acho, como sempre, é sempre muito importante vocês olharem para o fundo imobiliário da maneira correta, dentro da premissa correta, e a gente procura aqui sempre trazer essas informações para vocês. No mais, sigam em frente, bons aportes e vão em frente, que renda passiva é isso aí. Um tijolo de cada vez, como eu escrevo nos meus livros aí, um tijolo de cada vez. Isso mesmo, maravilha. Mais uma vez, muito obrigada, professor. E, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.